Olha aí, pessoal, o meu xará, o senhor Gabriel Galípolo, está com um probleminha em mãos para começar o seu mandato como presidente do Banco Central. Ele já foi sabatinado, já foi confirmado, ele é o cara realmente que vai assumir o posto do Campos Neto, que vai sair agora na virada do ano. E o problema é o seguinte, pelas previsões, ao que tudo indica aí, né, as projeções do mercado a respeito da inflação, muito provavelmente o índice IPCA, que é o índice oficial usado para essa finalidade, pode furar o teto de gasto, o teto da inflação, perdão, aqui, né, nos 6 primeiros meses de 2025. No primeiro semestre, pelo menos, teremos esse patamar e a taxa Selic também provavelmente vai subir até uns 12% nesse primeiro semestre. Isso vai obrigar o Gabriel Galípolo a entregar 2 cartas de pedido de desculpas por descumprir a meta da inflação. Vai ser engraçado de ver isso aqui, o cara começar o mandato dele com esse problema que obviamente não vai se restringir a essas cartinhas, a essa questão puramente protocolar, né? O Copom já alerta aqui que haverá um prolongamento do ciclo de alta, né? Ou seja, isso aqui vai ter que ser mantido por mais tempo do que havia originalmente sido pensado, do que todo mundo gostaria. Essa é a verdade, e é mais um abacaxi para o Gabriel Galípolo começar a descascar também. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é a situação aqui, né? Que as previsões apontam. Eu trago aqui o Boletim Focus, que está mostrando já como a previsão da inflação já se descolou do teto da meta, que é 4,5%. Isso aqui é passado, aliás, o IPCA, que é feito pelo próprio IBGE do Márcio Postman, já aponta uma violação do teto da meta de inflação. Então, qual que é o problema aqui? As previsões indicam que, na verdade, isso aqui só vai cair depois de junho, né? Provavelmente isso só vai acontecer lá por volta de julho, talvez algum momento aí no segundo semestre de 2025, né? Talvez aqui em junho, né, um pouquinho abaixo desse teto. Qual que é o problema nessa história, né? Ah, mas isso é no meio do ano, não tem problema. Tem problema sim, é o primeiro tiro do pé da equipe econômica do Lula nesse sentido, eu diria, é porque o CMN, o Conselho Monetário Nacional, aprovou no ano passado, aliás, neste ano, né? O ano passado em relação a 2025. Aprovou agora esse ano, e eu falei disso aqui no canal, um novo modelo de inflação, de meta de inflação, que não é 1º de janeiro a 31 de dezembro, como sempre foi. É uma janela variável de 12 meses. Então, essa janela vai se deslocando ao longo do tempo, e dentro dessa janela, essa meta contínua, que é chamada, né, você tem que manter a meta de inflação dentro disso, só que aí tem que ser considerado, né, ao longo do tempo, essa meta de inflação aí, né? Então, qual que é o problema nessa história? Primeiro, esse modelo da meta contínua começa a vigorar no ano que vem. Então, 2024, temos ainda a meta calendário, de acordo com o ano calendário. E provavelmente o IPCA vai ficar acima do teto da meta nesta gestão do Campos Neto, né? O Banco Central vai ter esse problema, e quando isso acontece, né, é necessário que o presidente do Banco Central escreva uma cartinha aí para apresentar, acredito que para o Congresso Nacional, né, apresentar as razões explicando por que houve o descumprimento da meta fiscal, né? Agora, qual que é a grande questão? Só vamos saber disso aí no começo de janeiro, ou talvez até no começo de fevereiro, se bobear. Só no ano que vem. O Gabriel Galípolo será o presidente do Banco Central. Então, o que quer que aconteça este ano, se tiver que ser escrita uma cartinha para justificar, o Gabriel Galípolo vai ter que fazer. Então, ele já vai começar o mandato dele justificando o problema da meta fiscal, num cenário da meta de inflação, perdão, num cenário em que ele é parte do Copom, inclusive parte do Banco Central. Então, já vai começar com o pé esquerdo nessa história. Só que a partir de janeiro, lembrando, isso aqui é da meta atual, né, o ano calendário. A partir de janeiro,
já começa a meta contínua. Então, é a análise de uma janela de 12 meses. E aí tem uma série de consultas que são feitas aí, né? Então, se, né, é uma facilitação, no fim das contas, mas se essa janela que se desloca mês a mês de 12 meses ficar por 6 meses consecutivos acima da meta da inflação, então o Gabriel Galípolo vai ter que escrever outra cartinha se explicando a esse respeito. E como o mercado está projetando que até junho nós vamos ter isso aí, então provavelmente ele vai ter que escrever uma carta, sim, explicando por que essa meta ficou tanto tempo acima, por que o valor ficou tanto tempo acima da meta da inflação. E aí ele vai ter que, então, fazer uma nova cartinha nesse sentido, né? O pessoal aqui, né, a mediana do mercado tem apontado o seguinte, que em janeiro esse índice vai estar em 4,66, depois 4,43 em fevereiro, depois 4,63 em março, 4,64 em abril, 4,44 em maio e 4,46 em junho, né? Então, se ficar assim, tá ok, porque vai dar uma oscilada para baixo, mas se piorar um pouco, aí, meu amigo, 6 meses com o valor acima do teto da meta de inflação, acima dos 4,5%, Gabriel Galípolo terá que redigir 2 cartinhas amorosas se explicando esse problema do qual ele faz parte também, convenhamos, né? A verdade, contudo, é que o próprio Banco Central já sabe desse problema, dessa situação. E é por isso que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, já afirmou que essa situação do ciclo de alta de juros que nós estamos vivendo, já temos essa alta há algumas reuniões, vai se prolongar um pouco mais porque há uma desancoragem das expectativas da inflação. O que isso aqui significa? Significa que o mercado não acredita que o Banco Central vai conseguir puxar a inflação para perto do centro da meta. Está desancorando, está fugindo cada vez mais, se afastando cada vez mais dos 3%, 3%, meu amigo, que é o centro da meta da inflação. Então, como a crença do mercado está caindo, é preciso ter uma política monetária mais firme. Isso significa um aumento da taxa de juros e por mais tempo para reverter essa expectativa, reverter esse cenário. Então, o Copom já falou aqui, né, já definiu que há aqui um firme compromisso, né, de convergência da inflação à meta que obrigatoriamente vai elevar a taxa Selic por mais algum tempo. Aí, estamos em 11,25%. O pessoal do mercado financeiro já está precificando 12, alguma coisa em meados do ano que vem. Então são umas 4 reuniões, ainda 5 talvez, com algum grau de aumento da taxa Selic, né, para controlar o avanço da inflação, o que é uma piora considerável em todos os sentidos, né, para a economia brasileira, mas é necessário. O que o Banco Central vai fazer? O problema não nasce no Banco Central. Essa autarquia é responsável por resolver um problema que é causado lá no Poder Executivo, lá no governo Lula, no desgoverno Lula, que não consegue equilibrar as contas e tem expandido a dívida pública de forma considerável, à base de quê? De impressão de dinheiro, a base monetária está disparando. Isso aí implica dizer que a moeda perde valor. Se a moeda perde valor, tudo fica mais caro nela, né? A inflação é a base monetária aumentando, mas o aumento de preços é a consequência mais visível dessa inflação já ocorrida. E como o governo não vai parar de imprimir dinheiro, nem vai reduzir a quantidade de moeda em circulação, a base monetária, o Banco Central tem que partir para a taxa de juros. Não tem muito o que fazer, né? Porque a ideia, qual que é a ideia da dívida pública? Se você acha que tem R$1 trilhão todo ano para emprestar para o governo, extra, além do que já havia sido emprestado antes, você é muito crédulo, né? Não tem esse dinheiro para ser emprestado. O mercado não tem isso disponível para emprestar para o Brasil, para emprestar para os Estados Unidos e mais uma penca de outros países, né? Isso aí é dinheiro emprestado nada, no fim das contas, pelo menos parte disso. Mas qual que é a ideia, né? Qual que seria o fundamento por trás disso? Por que não representaria necessariamente um problema? Porque essa dívida vai ser paga depois, né? É uma dívida para ser paga. Então, o dinheiro é emitido, essa moeda nova é emitida, compra-se essa dívida pública e o dinheiro vai para a mão do governo e esse título fica retido. Às vezes é até o Banco Central mesmo que faz isso. Mas o título
fica retido ali para depois ser pago. Quando esse título for pago, o governo fez circular a moeda e tudo mais, só que ele retira essa moeda via impostos, né? Deveria ser assim que a coisa funciona, retira essa moeda da sociedade via impostos e paga esse título de dívida, né? Quita a sua dívida com um banco central, digamos assim. Aí o Banco Central pega esse dinheiro e guarda isso aí, né, fora da circulação da economia. Então, esse dinheiro foi contabilizado, existe, não vai deixar de existir, mas ele não circula na economia. Então você reverte o cenário. Deveria ser assim, mas quando que o governo pagou a dívida pública, né? Em algum momento. Quando que essa dívida foi reduzida? Muito pelo contrário, só faz aumentar, e aí nós temos esse cenário de um ciclo de alta da taxa de juros para tentar segurar a inflação, segurar o IPCA, provavelmente não vai conseguir ainda assim, e o senhor Gabriel Galípolo vai estrear a sua cadeira de presidente do Banco Central, tendo que redigir, provavelmente no primeiro semestre, 2 cartinhas de pedido de desculpas para o Congresso Nacional. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.